Nessa semana, a Taesa divulgou os resultados do primeiro trimestre e isso não agradou os investidores. Desde a divulgação de resultados, as ações da companhia caíram 2,15%, uma volatilidade bem fora do comum para a Taesa. Além disso, na mesma semana, a companhia divulgou dividendos e juros sobre o capital próprio para os investidores, e esse valor foi abaixo do esperado. E para piorar, a companhia também divulgou alteração na base de cálculo da distribuição de dividendos, impactando diretamente os investidores no curto prazo. Como que o mercado reagiu a esses resultados reportados e também nas alterações do pagamento de dividendos da companhia? Quais foram as alterações no preço justo para as ações da Taesa e também no preço teto para você que investe pensando em dividendos? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala, investidores! Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Atrade. E hoje eu venho trazer várias notícias ruins em relação à companhia Taesa. Mas antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações da Taesa. O nosso objetivo no canal é trazer informação para ajudar você a tomar uma boa decisão de investimento. Portanto, use essas informações aí com sabedoria. Como mencionei lá no início, investidores, nessa semana a Taesa divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2024 e isso decepcionou um pouco os investidores. A Taesa é uma das companhias mais queridinhas aí do mercado e após a divulgação de resultados, as ações caíram 2,15%, uma volatilidade bem incomum para a companhia. E o que motivou isso, investidores, foi os resultados ruins reportados nesse primeiro trimestre, os dividendos divulgados mais baixos do que o esperado, além da alteração da política de pagamento de dividendos. E eu vou trazer essas informações no detalhe aqui para vocês. Nesse primeiro trimestre, a Taesa apresentou uma receita líquida regulatória 1,7% abaixo comparado com o mesmo período do ano passado, ou seja, comparando o primeiro trimestre de 23 com esse trimestre de 2024. O EBITDA caiu aqui 4,9%, o lucro líquido regulatório caiu 10,3% e para piorar, investidores, a dívida líquida subiu 4,4%. E a justificativa que a Taesa deu em relação à queda da sua receita líquida foi em relação ao ajuste negativo do IGPM, que é o nosso índice de inflação, que impactou diretamente na RAP, que é a receita anual permitida de 2023 para esse ano de 2024. Além disso, o EBITDA aqui da Taesa também caiu 7,1% nesse primeiro trimestre. E essa queda foi devido a custos operacionais e também eventos não recorrentes com pessoal, serviços de terceiros e também outras despesas que a companhia teve nesse período. E lembra que eu falei também do endividamento que subiu? Olha só aqui, investidores, houve um aumento de 7,9% de despesas financeiras líquidas quando se compara o primeiro trimestre de 23 com esse trimestre de 2024. E essas despesas financeiras são referentes ao exercício da dívida da Taesa. Ou seja, com a oscilação que os juros teve nas últimas semanas, devido a diversos problemas aí que o governo está tendo com a parte fiscal, essas oscilações bruscas na taxa de juros futuro impacta diretamente o endividamento da Taesa. Por conta disso, a companhia apresentou aqui resultados bem ruins nesse primeiro trimestre. E isso tem relação total com a parte de dividendos e também da alteração do pagamento de dividendos pela companhia. E eu já vou trazer essa informação aqui para vocês. Eu vou trazer para vocês agora uma informação muito importante em relação a dividendos e também juros sobre o capital próprio. Mas antes, eu quero pedir o like de vocês e para você que está assistindo aí e não é inscrito, você está esperando o que para se inscrever aqui no canal? Olha essa quantidade de informação relevante que a gente está entregando de graça aí para você. Então aproveita que se inscrever é de graça e deixar o like também é de graça e já contribui aí com o nosso trabalho. Deixa o like aí pra gente. Voltando aqui, investidores, saiu um aviso aos acionistas nessa semana sobre a distribuição aqui de juros sobre o capital próprio. A Taesa ela vai pagar aí por ação ordinária e também por ação preferencial 14 centavos de JCPs, ou seja, juros sobre o capital próprio. Vale lembrar, investidores, que o JCP incide imposto de renda, então vocês precisam descontar desse valor a fatia lá do governo. E para as ações e units, a TAI 11, serão distribuídos 42 centavos por ação. Vale um destaque que o pagamento aqui vai acontecer no dia 27 de junho desse ano para quem tiver posição acionária até dia 13 de maio. E esse aviso aos acionistas aqui também deixaram os investidores pessimistas
pessimistas, pois foi um dividendo abaixo do esperado. Pois todo investidor aí de Taesa quer o quê? Quer dividendos. E quando esse dividendo diminui, isso afugenta os investidores das ações da companhia. E por conta disso a gente viu aquela queda acontecendo nessa semana. Mas para piorar, investidores, tem um outro fator relevante que também causou impacto nas ações da companhia. E é exatamente essa informação que eu venho trazer para vocês nesse fato relevante. A Taesa alterou a base de cálculo para distribuição de proventos da companhia. Vale lembrar que a base de cálculo anterior era a IFRS. E segundo esse fato relevante, a partir de 2024, a proposta de distribuição de proventos mínimo será de 75% do lucro líquido regulatório, ou seja, a base de cálculo saiu do IFRS para o lucro líquido regulatório. Vale lembrar que o IFRS é a base internacional de cálculo, a parte contábil internacional, e o lucro líquido regulatório é a parte que realmente vale para a companhia, que são as regras aplicadas aqui no Brasil. E obviamente, investidores, esses números contábeis são diferentes. Quando você utiliza a base de cálculo IFRS comparado com o lucro líquido regulatório, a base de cálculo é bem diferente. E isso impacta no curto prazo a distribuição de dividendos para os acionistas. No entanto, aqui nesse fato relevante, a companhia também destaca que a partir de 2025, a intenção dela é distribuir proventos com a base de cálculo entre 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Ou seja, a partir de 2025, a Taesa pode voltar a distribuir excelentes dividendos. No entanto, é importante ler as entrelinhas aqui, investidores. Essa proposta aqui de distribuição de proventos não gera direito adquirido aos acionistas, ou seja, a companhia pode alterar a qualquer momento essa distribuição de 90% a 100% do lucro líquido regulatório, ou seja, não é para sempre nem definitivo. No entanto, quando a gente olha aqui toda a informação desse aviso aos acionistas, é importante destacar o seguinte ponto. A Taesa, ela tem no seu estatuto social, lá no artigo 29, o comprometimento de distribuir no mínimo 50% do lucro líquido ajustado do exercício. Ou seja, ela vai distribuir dividendos para os seus acionistas segundo o valor mínimo definido lá no estatuto da companhia, que é o que ela vem distribuindo atualmente para nós acionistas. Ou seja, investidores, essa alteração no curto prazo vai diminuir um pouco a distribuição de dividendos, e quando você correlaciona essas informações com o que nós vimos lá na apresentação de resultados, a companhia ela fez esse ajuste para ficar mais sustentável, pois como nós vimos, ela foi drasticamente impactada aí pela parte de juros e também pela inflação. E isso dá muito mais fôlego para a companhia reduzir a sua alavancagem aí no longo prazo e finalizar os projetos que estão em andamento. Ou seja, para nós investidores no curto prazo isso é ruim, porém no longo prazo isso é muito bom, pois a companhia vai ter muito mais saúde financeira lá no futuro. Depois dessas informações todas, como que o mercado está projetando o crescimento das ações da Taesa? Eu trouxe aqui para vocês uma matéria da Suno que fala que a Taesa recebeu uma recomendação de venda das ações. E o banco que está recomendando a venda das ações é o banco BTG Pactual. Segundo os analistas aqui do BTG, a recomendação é de venda para os seus clientes com um preço-alvo aqui, investidores, de R$ 34. Vale lembrar que as ações já estão aqui em R$ 34 nesse momento. Mas será que é só o BTG que está enxergando essa queda? Vamos dar uma comparada com outros analistas de mercado. Eu trouxe aqui uma recomendação da XP Investimentos para as ações da Taesa. Segundo os analistas da XP, a recomendação aqui é de neutra, nem compra e nem venda, e o preço-alvo aqui na casa dos R$ 36, muito perto do preço atual da companhia. Bom, nós já temos aí o BTG recomendando venda e a XP recomendando neutro, nem compra e nem venda. Para fazer aquele tira-tema, eu trouxe aqui outras duas recomendações. Essa aqui é da Genial Investimentos, e eles também estão recomendando aqui neutro para as ações da Taesa, ou seja, eles colocam aqui manter, isso significa nem compra e nem venda. O preço-alvo ficou aqui em R$ 35, muito perto do que a gente viu lá dos analistas da XP. E eu trouxe também aqui uma recomendação do Banco Safra, que segundo seus analistas também estão recomendando aqui neutro para as ações da Taesa, com o preço-alvo aqui em R$ 34,60. Ou seja, investidores, uma parte aí dos bancos estão recomendando a venda das ações e boa parte está em cima do muro. Diz para os seus clientes manterem as ações dentro do portfólio. No entanto, esperam nenhum crescimento da
companhia nesse ano de 2024. Mas aí vem aquele ponto, qual seria o preço justo para as ações segundo o método de investimentos do Benjamin Graham? E também como fica o preço teto segundo o método Barsi para quem investe na Taesa só pensando em dividendos? Eu já vou trazer esses dois cálculos para você, mas antes vamos dar uma olhada nos indicadores de valuation para ver se esses resultados apresentados no primeiro trimestre afetaram os seus indicadores. Bom, aqui no site Status Invest, vamos começar já com o indicador mais conhecido, o PL, que compara o preço com o lucro. O PL da Taesa está aqui em 10,52. Não é um PL baixo para a companhia e todo mundo sabe que a Taesa sempre está muito bem precificada aí no mercado. No entanto, quando a gente analisa aqui o PL, que no ano passado estava aqui na sua máxima histórica, a gente já está vendo uma queda nesse ano de 2024. E o que isso pode representar para você, investidor? Isso significa que as ações vão corrigir aí nesse ano de 2024. Mas você faz o que? Vende ou compra? Eu vou dar minha opinião lá no final do vídeo. Segura aí. Dando sequência aqui, investidores, um outro indicador bom para a gente analisar também é o P sobre VP. Compara o preço das ações com o valor de patrimônio da companhia. Ele está mostrando aqui 1,81. Quando a gente olha a média histórica da Taesa, a gente também já vê aqui uma trajetória de queda para o P sobre VP, ou seja, os seus indicadores já estão refletindo os resultados ruins desse primeiro trimestre. O LPA, que é o lucro por ação, também vai mostrar a mesma trajetória. No entanto, esse LPA começou a cair lá a partir de 2020, que foi quando a companhia fez diversos investimentos em novos leilões de concessão. Ou seja, além dela estar investindo em novos leilões, ela sofreu também um pouco com a atualização da RAP, que é a receita anual permitida para as elétricas. Pois vai lembrar que a RAP é atualizada também pelo índice de inflação, e como a inflação caiu bastante a partir aqui de 2021, isso impactou na receita da companhia, justificando aqui a queda no PL e também no P sobre VP. Bom, a dívida líquida da companhia subiu, como nós vimos lá na apresentação de resultados, então eu não vou analisar aqui esses indicadores, mas vale o destaque. A dívida líquida sobre a EBITDA está muito elevada para a companhia. Quando a gente olha aqui a média histórica da Taesa, a dívida está nas suas máximas históricas. Por conta disso, a companhia fez todas as alterações de políticas de dividendos e tudo mais. A gente percebeu que a companhia está virando aí a chave para ficar mais sustentável e administrar melhor esse endividamento. No entanto, os indicadores aqui de eficiência estão todos excelentes. A margem líquida caiu bastante a partir de 2021 por conta da atualização da RAP, que é a receita anual permitida. No entanto, o ROI e o ROIC continuam mostrando números excelentes para os investidores. Um ROI de 17% é um excelente ROI para uma companhia. É claro que a Taesa já apresentou ROIs espetaculares aí no passado, e vale destacar que a média aqui de 21,13. Ou seja, esse ano aqui de 2024, investidores, não vai ser fácil para a Taesa. E aí vem aquele destaque e aquela frase importante: mesmo as melhores companhias passam por períodos difíceis. Hashtag fica a dica aí para vocês. E agora, bora lá calcular o valor intrínseco das ações segundo o método do Benjamin Graham. Só para a gente entender se esse valor aqui de R$ 34,94, R$ 34,85 nesse exato momento. Para entender se esse valor aqui possui alguma margem de segurança para a gente investir pensando aí em ganho de capital. Bora lá para nossa planilhinha. Bom, investidores, para você que já conhece o canal aí há bastante tempo, já conhece aqui a nossa planilhinha, já sabe quem é o Benjamin Graham, mas se você é novo no canal e caiu de paraquedas aí nesse vídeo, tá esperando o que para se inscrever? Inscreva-se no canal e deixa o like pra gente. Eu tenho certeza que essa planilhinha aqui vai te ajudar bastante na sua decisão de investimento. Mas resumindo para você que é novo, o Benjamin Graham, ele é nada mais nada menos do que o pai do Value Investing. Para você ter uma ideia, esse cara aqui, ele foi o professor do Warren Buffett lá na Universidade de Colômbia. Em 1940, ele criou uma fórmula para encontrar o valor intrínseco das ações. Nessa fórmula, o Benjamin Graham utilizava aqui o LPA, o VPA, algumas métricas e variáveis aqui de PL e VPA, chegando no valor intrínseco das companhias. E segundo a fórmula original dele, a Taesa está valendo aqui R$ 42,56, ou seja, esse seria o valor intrínseco teórico para a companhia. Considerando as cotações atuais, nós investidores teríamos uma margem de 22% para investir na companhia, ou seja, uma margem de segurança de 22%. Vale lembrar, investidores, que essa
fórmula é bem antiga. Naquela época as companhias tinham outros tamanhos. Eu atualizei as métricas aqui de PL e VPA esperados da fórmula para os números atuais do nosso mercado. E isso trouxe para mim aqui um valor intrínseco de R$ 49,14 com uma margem de segurança de 41%. Ou seja, as ações da Taesa já estão bem baratas aí no mercado. Obviamente considerando aqui a fórmula do Benjamin Graham. Se você gostou dessa planilha e quer usar ela para calcular o valor intrínseco das ações que você está investindo, o link para download está aqui na descrição do vídeo. E de brinde você já leva aqui vários cálculos de valor intrínseco que a gente vem fazendo aqui no canal. O link está aqui na descrição para vocês. Mas agora vamos falar de preço teto. Como fica o preço teto das ações aqui da Taesa para você que investe na companhia só pensando nisso aqui, dividendos. E vale destacar aqui, ó, nos últimos 12 meses a Taesa distribuiu 9,44% em dividendos. Quando a gente olha aqui no indicador, a média histórica da companhia, ela fica aqui em 10,70, a gente já percebe uma queda desde o ano passado. E vale lembrar que no ano de 2022 a Taesa distribuiu 14% em dividendos. Um excelente dividendo, diga-se de passagem. Bom, para calcular o preço teto, bora lá para o site da AGF+. Bom, para você que já é nosso seguidor, sabe que eu utilizo sempre aqui o site da AGF para calcular o preço teto, para consolidar aqui as minhas carteiras de previdência e também oportunidade, e eu utilizo essa ferramenta porque ela otimiza muito o meu dia. No entanto, se você quiser aprender a calcular o preço teto na prática, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês. E vai lembrar que eu utilizo a ferramenta aqui da AGF porque eu não tenho tempo de ficar atualizando todas as ações que eu estou investindo. Para vocês terem uma ideia, o site da AGF ele traz para mim aqui o ranking de ações que mostra as ações que estão com o melhor preço teto e margem de segurança para se investir naquele momento. Ele tem a ferramenta aqui onde aportar. Baseado na minha carteira de investimentos, a plataforma diz quais são as ações que estão melhores para se investir naquele momento. E olha quem está aqui na listinha, investidores, isso mesmo, a Taesa. Parece que o preço teto aí da Taesa tá legal nesse momento. E aqui ao lado eu tenho a fórmula da AGF+, que é baseado no método de investimentos do Luiz Barsi, que também recomenda ações para mim baseado nesse método. E olha essa listinha aqui, Taesa tá em primeiro lugar. Hashtag fica a dica aí, investidores. Bom, chega de propaganda aqui do site da AGF. Vamos falar aqui dessa ferramenta, Guia de Ações, é exatamente ela que eu quero trazer para vocês. Aqui no Guia de Ações eu consigo filtrar as ações da Taesa e filtrando ela aqui eu consigo ter acesso ao preço teto projetivo e também ao preço teto médio. Vai lembrar que o preço teto projetivo ele projeta um futuro crescimento aí na distribuição de dividendos da companhia e o preço teto médio é o método mais conservador, utiliza todo o histórico de distribuição de dividendos para a gente chegar aqui no preço de segurança das ações da Taesa. Segundo o método, investidores, você que está olhando aí só para preço teto projetivo, você pode comprar as ações da Taesa até R$ 59,00 que você tem uma margem de segurança. Considerando que a cotação está aqui em R$ 34,82, é uma belíssima margem de segurança. E se você é mais conservador e só utiliza aqui o preço teto médio para tomada de decisão, o valor é de 56,03, uma belíssima margem de segurança também, considerando a cotação atual da companhia. Ou seja, investidores, para você que investe pensando em dividendos, mesmo com essas alterações, a Taesa está nesse momento com uma excelente margem de segurança para se investir pensando em dividendos. E um recado importante para vocês, se vocês quiserem testar a plataforma aqui da AGF+, utilizando o nosso link que está aqui na descrição do vídeo, você ganha 7 dias para testar a ferramenta gratuitamente. E caso você queira assinar a plataforma, usando o nosso link você ganha 22% de desconto. O link está aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom, investidores, fazendo um resumão dessas informações que eu trouxe e também dando a minha humilde opinião aqui para vocês, e vale lembrar, não é recomendação, a Taesa apresentou resultados ruins. Além disso, ela alterou a sua distribuição de dividendos e anunciou dividendos menores aí no mercado. E isso afugentou muito os investidores, fazendo com que as ações caíssem nessa semana. Porém, quando a gente analisa e correlaciona essas informações, a gente percebe que a intenção da Taesa é melhorar a sua situação contábil, que foi bem ruim nesse primeiro trimestre. Ou seja, com esses ajustes que ela realizou, ela vai ficar muito mais sustentável no longo prazo. Por mais que isso impacte nós investidores nesse ano de 2024, a companhia ela tem muito potencial de crescimento nos próximos anos. E a Taesa é um tipo de ação que ninguém compra aí para ficar apenas um ano. É aquele tipo de companhia que a gente deixa na carteira para o resto da vida. Portanto, para mim a Taesa continua na minha carteira e essas quedas são oportunidade de comprar as ações
mais barato. Mas vale lembrar, isso não é recomendação, é só a minha humilde opinião. Mas e aí, qual é a sua opinião? No seu ponto de vista, vale a pena investir na Taesa ou não? Deixa aí nos comentários que eu faço questão de ler e responder cada um de vocês. Como vocês já sabem, esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.